Começando mais uma aula muito bacana aqui no meu YouTube. Grande prazer tê-lo aqui no meu canal assistindo aos meus conteúdos. E eu tenho organizado a minha agenda para que toda quinta-feira eu consiga colocar aqui no ar para você uma aula nova, um conteúdo interessante, para que aos poucos você possa ir estudando, possa ir se desenvolvendo como trader no mercado financeiro. Bom, para o assunto de hoje dessa aula, eu quero explicar para você uma maneira muito interessante, muito eficiente, muito lucrativa que eu uso para investir no mercado de ações dos Estados Unidos, que é através do ETF SPY. O ETF SPY, pelo ticker SPY, ele está disponível na plataforma da Active Trades, que é a corretora que eu opero, que você já me acompanha aqui no canal. Vou deixar para você na descrição desse vídeo, tem o link para você poder abrir a sua conta demo grátis por 30 dias na Active Trades, ou se caso você já tiver experiência, abrir a sua conta real para que você possa colocar em prática essa estratégia de investir nas melhores empresas dos Estados Unidos e ter uma renda extra em dólar para você. O primeiro ponto que a gente precisa entender é o índice SP500. O que é o índice SP500? É um índice formado por um comitê, por um grupo de analistas, especialistas do mercado financeiro, economistas. Esse comitê, de tempos em tempos, a cada 3 meses, eles vão fazer um pente fino no mercado de ações dos Estados Unidos e as melhores empresas, as que corresponderem a uma série de critérios aí de governança corporativa, tamanho de mercado, liquidez, baixo endividamento, faturamento, lucratividade, essas melhores empresas, elas vão ser classificadas para fazer parte do SP500, que reúne as 500 maiores e melhores empresas dos Estados Unidos, que correspondem a mais de 80% da força econômica americana. Portanto, quando você abre os seus olhos para poder investir no SP500, você sabe que automaticamente você vai colocar o seu dinheiro numa cesta com as 500 maiores e melhores empresas dos Estados Unidos. É como se já fizesse um filtro automático para você do filé mignon do que há de melhor disponível na economia americana para você investir. Uma outra estratégia, aqui por exemplo, no gráfico do SP500, eu sempre prefiro me posicionar, comprar o SP500 quando ele cai, quando ele está barato, porque eu parto da premissa que eu vou estar comprando as melhores ações americanas quando elas estiverem baratas, portanto, com oportunidade de valorização, de você ficar bem posicionado nesses papéis, você comprar uma coisa boa, uma empresa boa, a um preço mais barato, descontado, para que você possa surfar a alta depois. E qual seria o benefício de investir no SP500 através do ETF SPY? Se você comprar, a gente tem disponível aqui na Active Trades o Cash Index, que é o índice contínuo do SP500. Ele não vai expirar o prazo do contrato futuro, então você pode comprar e segurar por tempo indeterminado, porém ele vai rolar o swap, o carry trade contra a sua posição. Numa operação de swing trade, que é o que eu faço, onde eu fico posicionado algumas semanas, então enquanto eu pego essa alta, vai rolando juros ao contrário, que vai comer uma parte dos meus lucros. Uma outra maneira que você teria de investir no SP500 seria através do contrato futuro. O contrato futuro não te cobraria a rolagem dos juros. Você não ficaria exposto ao swap contra a sua posição, no caso aqui a posição de compra. Porém, o contrato futuro ele tem um prazo de vencimento, ele tem um prazo de operação. E pode ser que essa sua ordem esteja eventualmente flutuando, até flutuando no negativo, vence o prazo do contrato e automaticamente essa sua ordem ela é encerrada. Portanto, eu tenho aqui o gráfico contínuo, o Cash Index do SP500, para que eu possa
analisar para que eu possa acompanhar o mercado. E, eventualmente, quando eu quero comprar o SP500 bom e barato, eu compro através do ETF, que é o SPY, no perfil Investor. A Active Trades ela disponibiliza para a gente o perfil Investor, que é um perfil que você não vai ter alavancagem, você vai operar no mercado à vista. Eu acho que isso aqui é um grande benefício, principalmente para você que está começando na Bolsa. Eu estourei muita conta nos primeiros anos de operação, porque eu não entendi a alavancagem. Eu abria um lote, era possível abrir na plataforma, a corretora deixava, porém era com um financeiro muito maior do que a minha conta poderia aguentar, e com pequenas flutuações no mercado eu já estourava minha conta, eu já tomava a chamada de margem, porque eu estava extremamente alavancado. No perfil Investor, desse mal você não vai sofrer, porque você, sem alavancagem, você só vai conseguir operar no mercado à vista, você só vai conseguir abrir posições do tamanho que o seu bolso aguenta, que a sua conta aguenta. Deixa a alavancagem para um segundo momento, depois de alguns anos aí você operando na bolsa, que você já tenha mais habilidade para que você possa alavancar, usar a alavancagem a seu favor, mas no começo recomendo que você opere sem alavancagem para você não estourar. Esse seria aqui o principal primeiro benefício de você operar o ETF. E o segundo benefício é que o perfil Investor, eles excluem a rolagem do swap. Então é possível a gente comprar o ETF, segurar por um tempo indeterminado. No meu caso aqui, volto a falar, swing trade, que é um estilo operacional que dura algumas semanas. Eu posso comprar e segurar por essas semanas, sabendo que não vai rolar, não vai incidir juros contra a minha posição, e o ETF também ele não tem prazo para expirar. Você pode comprar e segurar o tempo que você quiser a sua operação, sabendo que não vai vencer o prazo do contrato e que a sua ordem ela não vai fechar sem que essa seja a sua vontade. Para exemplo, nesse perfil Investor, então tem aqui ações da Chevron, da Mosaic Company, da Marathon Oil, o GLD, que é o ETF do Gold, do ouro, o IEI, que é um ETF que replica juros nos Estados Unidos. Você pode ver que essas minhas operações, algumas posições estão ganhando, outras posições estão perdendo, mas em nenhuma delas rola o swap contra a minha posição. Eu não me preocupo com a rolagem dos juros contra a minha posição. Outra coisa que fica muito fácil de você calcular o tamanho do seu lote. Quando você vai aqui para operar diretamente no índice, é um pouco mais difícil da gente fazer essa conta quando a gente está começando na bolsa. Agora, o ETF, ele vai transformar, é um fundo de investimento que vai replicar o SP500 e ele vai transformar essa sua alocação num ticket, na cota do fundo, como se fosse o preço de uma ação. Nesse caso aqui, hoje a $450, você sabe que se você comprasse uma cota do SPY, seria um investimento de $450. Você pode também fracionar esse lote em 0,10, que seria $45, e até um micro lote de 0,01, que seria uma alocação de $4,50. É possível você fracionar esse lote, mesmo se você tenha uma conta pequena, mesmo se você está começando na bolsa, mesmo se você não quer arriscar muito agora até pegar o jeito desse mercado, você pode fazer essas pequenas alocações para que você possa sobreviver, para que você possa flutuar eventualmente um drawdown, positivo, no negativo, ver como que funciona. Esse cálculo ele é feito no mercado à vista, considerando o marco zero. Vamos imaginar então que você abre um lote de 0,10 a 450, então seria aqui, ó, uma alocação máxima de $45. Se você for operar sem stop, considerando que o SP500 pudesse cair até o marco zero, até o fundo do poço, se caso
a Bolsa Americana deixasse de existir, se as 500 maiores empresas dos Estados Unidos colapsarem, isso seria um cenário hipotético aqui de fim de mundo, mas se tudo der errado e o índice for a zero, você sabe que você vai perder aí os seus 45 dólares, que é o tamanho da sua posição no mercado à vista sem alavancagem. Essa conta eu faço, eu não opero com stop na tela, com stop aqui atrás das velas, mas eu tenho meu stop considerando o marco zero se o mercado colapsar por completo. É uma outra estratégia, é o meu estilo, eu prefiro calcular o risco da operação dessa maneira. Eu sei qual que é o fundo da piscina, o máximo que eu posso perder e não coloco o stop na tela, não coloco o stop aqui nos candles. Eu considero meu stop se caso o mercado chegar a zero. Outra dica que eu te dou, como fazer aqui um cálculo, né, que como fica bem mais fácil de você calcular o tamanho da sua posição através da cota aqui do índice. Então vamos imaginar que você queira, eu quero investir 1.250 dólares no SPY, no mercado americano. Então a gente vai dividir pelo preço da cota agora, seria um lote de 2,77. Se você abrir um lote de 2,77, você sabe que você estaria alocando no SP500 nesse momento 1.250. E vamos imaginar que você comprou e o mercado caiu 30%. Como você está alocado no mercado à vista, sem alavancagem, então a gente pode fazer essa nossa conta aqui, 1.250 vezes 0,30, que vai dar 375. Então vamos lá. 1.250 menos 375. Olha lá. A sua operação, o seu saldo líquido seria 875 dólares, numa flutuação negativa de 375. Isso aqui é interessante porque quando você considera o marco zero e você abre uma eventual posição de compra, você sabe que você vai sobreviver às flutuações da bolsa, você sabe o tamanho do seu risco, o tamanho também do percentual da operação, se caso o mercado cair 20%, 10%, 30%, 40%, 50%, você sabe o quanto você vai flutuar no negativo e aí você consegue dosar os seus lotes. Você, dependendo do patamar que o índice tiver, se tiver mais para cima você pode comprar menos, se caso ele vai caindo você pode comprar mais, você pode melhorar o seu preço médio, se caso estiver bem lá embaixo você pode comprar mais ainda. É uma questão de estratégia, de ponderação de risco, de ponderação de lotes, mas é importante você entender que o ETF, nessa maneira, no perfil Investor, ele acaba funcionando como uma ação. A dinâmica, a mecânica é parecido como a quantidade que você investe numa ação, e o ETF também, o SPY, ele é bastante líquido, você consegue, até se você quiser fazer day trade, ele tem bastante liquidez para você poder entrar e sair a hora que você quiser, acaba ficando aí bastante interessante. Então, essas são algumas dicas para que você possa entender como é que funciona esse produto de investimento, que eu acho bastante interessante, é bastante prático, porque o fundo ele vai reunir dessa maneira. Vamos imaginar que aqui seja o ETF. Todo o dinheiro que vai entrando nessa bolha, nessa cesta no fundo, automaticamente os administradores eles distribuem essa quantia de forma proporcional, de um peso proporcional às ações que compõem o SP500. Então vamos lá, uma maior quantidade de dinheiro vai para Apple, para Facebook, para Google, para Amazon, para Netflix, e pequenas quantidades de dinheiro do fundo vão para as ações menores. O que acontece? Ele já distribui de forma ponderada o capital do fundo nas 500 ações que compõem o SP500. Fica mais fácil para você, você já pode investir diretamente no mercado americano, na bolsa americana, sem que você precise
montar a sua própria carteira de ações. Pode ser que você não tenha tempo para estudar todas as ações, para você acompanhar em carteira. Pode ser que você não saiba ainda, que você tenha uma visão assim, não, agora está interessante comprar mercado americano, quero investir nas ações americanas porque acredito que agora é interessante, a minha estratégia diz isso, mas você não sabe exatamente quanto que você deve comprar de Apple, de Facebook, de Google, de Amazon, de Netflix, de Nvidia, de Berkshire, quais ações estão caras, quais ações estão baratas, quais ações possuem um melhor valuation. Então, nesse sentido, fica prático para que você monte automaticamente a sua carteira de ações, sabendo que você vai alocar o seu capital diretamente aí no SP500 de uma forma prática, tá certo? Se você gostou dessa aula, eu peço que você me ajude aqui a crescer esse canal no YouTube, que esse conteúdo chegue para mais traders que estão aí começando. Curta esse vídeo, compartilhe com seu amigo, com seu familiar, se inscreve aqui no canal para você ser avisado. Já te falei que agora estou reorganizando aqui o meu YouTube para que toda quinta-feira a gente tenha aulas novas aqui, você possa estudar uma aula por semana, absorver esse conteúdo aos poucos. Se caso você tiver alguma dúvida, algum comentário, escreve aqui no vídeo do YouTube que eu respondo todo mundo. Também deixo o convite para você me seguir no Instagram, é o rodrigo.rebeck, para que a gente possa manter contato lá no Instagram, bater papo, tem posts aí ao longo da semana, também conversar, esclarecer as suas dúvidas. Vou deixar para você na descrição desse vídeo, tem o link para você abrir a sua conta demo grátis na Active Trades por 30 dias, para você dar uma olhada aí no SP500, no SPY, e se caso você já tiver experiência, quiser investir lá fora, ter a sua conta em dólar, tem o link também para a sua conta real lá na Active Trades. E por fim, o convite também para que você faça parte da Old School, a minha comunidade de traders junto com o Boechat. Todos os dias, galera, todos os dias a gente tem a nossa sala ao vivo de swing trade a partir das 10 da manhã, onde a gente explica para você ações, índices, cripto, câmbio, fazemos um panorama do mercado, calendário econômico, as operações que eu faço aqui na minha conta real, eu compartilho lá ao vivo com os alunos para que eles possam comentar, tirar dúvidas. As nossas aulas também, se caso você não puder participar ao vivo com a gente, elas ficam gravadas, como se fosse uma espécie aí de streaming, de Netflix, de Traderflix, para que você possa assistir novamente a aula, assistir de noite, maratonar no final de semana. A gente tem aqui vídeos do Boechat, vídeos meus de apoio. Temos aqui os nossos cursos de nivelamento. Você que está começando na bolsa, nunca mexeu com isso, tem cursos aqui para você poder assistir. Curso aqui de MetaTrader também, de padrões harmônicos com as estratégias. Aqui ó, tem calendário econômico, renda fixa, tudo para que você possa começar com o pé direito na bolsa. Então fica o meu convite para que você participe com a gente da Old School. Você tem nessa promoção de lançamento acesso a 6 meses grátis para participar da sala com a gente, ver os cursos. E aí você gostando, você pode se tornar um assinante depois, tá certo? Grande abraço para você, sucesso, boas operações e até semana que vem na nossa próxima aula.